Bom dia de novo, voltamos ao ar no nosso programa Homeopatia Corpo, Mente e Espírito na Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Na primeira metade a gente estava falando um pouco do Ki do Baço, atendi alguns ouvintes, mas agora, na segunda metade, eu chamei a Silvia Matos, todo mundo já conhece, é minha irmã. Olha, quero lembrar que nós estamos ao vivo no YouTube. No aplicativo da rádio também, Pedro? A imagem? Só no YouTube. E nós estamos aqui, nós duas unidinhas aqui, nós vamos falar sobre constelação na saúde, constelação familiar na saúde. De que forma a constelação pode ajudar a resolver, a esclarecer as questões suas de saúde. Cada vez mais nós estamos, eu e ela, numa parceria, tentando desenvolver mais esse trabalho de doenças e constelação familiar. Então, eu convidei a Silvia, bom dia. Bom dia. Para falar, para esclarecer como é feita a constelação familiar. Primeiro você pode se apresentar, né? Só a irmã da Ana Clélio, né? Você pode falar a sua formação, Isso. o que você faz, e depois a gente vai falar de saúde e constelação. Então, eu sou a Silvia Matos, o mesmo sobrenome aqui, né? E eu sou farmacêutica de formação, farmacêutica e bioquímica, e atuo como terapeuta integrativa há vários anos, né? E sistêmica. Sou consteladora familiar e tenho várias formações dentro das terapias integrativas. Hoje em dia, eu estou muito dedicada à constelação, mais do que as outras, até porque não sobra tanto tempo assim. Você fez Theta Healing, método Louise Hay, enfim, e por aí vai, né? Eu sou acupunturista também, medicina exogética, que é um método alemão, enfim, tem muita coisa aí de estudo por trás, reiki, essas coisas todas, e depois também fui para astrologia, numerologia, bom, enfim. Tarô, tudo. Tarô, sou taróloga. Bruxa. Sou taróloga, então hoje em dia eu estou muito dedicada à constelação, também tenho feito as outras, mas menos, né? E o tarô também, continuo lendo o tarô. Mas a constelação, ela engloba tudo, ela expande tanto que eu não canso de estudar sobre constelação, eu não canso de estar estudando mesmo, porque é um estudo para o resto da vida, né? Primeiro que estudar o comportamento humano, as reações humanas e como fazer dessas relações humanas, porque tudo é relação, e a constelação estuda as relações, basicamente, né? É o estudo, a ciência das relações, né? Porque tudo vem a partir das relações. A gente está se relacionando com tudo e todos o tempo inteiro. A gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com a família, enfim. E na saúde não é diferente, já que eu tenho essa formação na área da saúde, a gente tende a ir muito para isso, né? Então, assim, o que é importante deixar bem claro em relação à constelação familiar e saúde ou enfermidades é que não há padrão. Então, não existe um padrão fixo. Sim. Né? Então, cada história, cada ser humano tem uma história diferente, uma história de vida, um sistema familiar diferente. E cada sistema funcionou desde muito tempo atrás, imagina quantos ancestrais né, a gente tem, é uma linha assim, que se abre, um triângulo enorme que não tem fim atrás da gente. E eles passaram por muitas coisas, né? E a gente não sabe disso. A gente não sabe nada do que eles passaram. A gente sabe um pouco, às vezes nem isso, sabe um pouco do que os nossos pais passaram, mas mesmo assim tem uma história aí por trás muito oculta dessa dinâmica toda, muitas dinâmicas familiares. Sim.
E cada caso é um caso, né? E cada caso é um caso. E aí eu me lembro da Netflix, tem aquele filme que fala de constelação, Há uma né? nova mulher, é uma série maravilhosa. E a moça tem câncer. E é médica, é assim, uma delas Uma tem delas câncer. e ela vai fazer a constelação e surge uma série de informações. Então é individual o processo. Absolutamente individual, Não tem regra. Porque muita gente pergunta assim, mas e tal coisa? Dá um exemplo de uma doença aí. Qualquer que seja. Um lúpus, que é uma doença autoimune. Que a gente vai, inclusive, né? Hoje à noite tem live. Hoje, né? Hoje tem maravilha, live né? às 19 horas no Instagram, no meu Instagram. Isso, ela vai falar sobre doenças essa eu não perco de forma nenhuma. Vou falar do emocional nas doenças autoimunes. Então. E aí que eu te chamei hoje. Uhum. Porque de que forma a constelação pode desenrolar, desemaranhar mesmo. Desemaranhar exatamente. Esse processo que vem do passado e que muito da doença autoimune vem dos antepassados, né? Então, de que forma individualmente, eu sei que não é uma linha geral, mas de que forma o antepassado meu pode ter sofrido desqualificação, sofrimentos, abandonos, passaram muitas guerras, passaram fome, e chega até hoje uma doença autoimune na vida da pessoa. Muitas doenças e sintomas que a gente tem, muitos não todos, estão ligados a algum tipo de trauma. Então, seja ele mais leve ou mais pesado, é algum tipo de trauma. Só que, puxa, mas eu não sofri nenhum trauma. Pode não ter sido só seu trauma. Sim. Pode ter sido desses ancestrais. Então, todo sintoma ou toda doença é uma resposta que você buscou e você não tem essa... É uma pergunta, é uma resposta que não foi dada a uma pergunta que você tem, um questionamento seu. E talvez não seja só seu, talvez seja lá atrás, né? Ou então, isso muito hoje, por exemplo, vamos pegar as doenças autoimunes que seja. Então, podem ser várias coisas, mas primeira coisa é um questionamento da sua alma, que não está respondido e que pode ter começado lá atrás com a sua família. Ou pode ser uma repetição de padrão, de comportamento também, que você fica girando em círculos e não sai nunca disso, que também pode ter começado lá atrás, né? Para falar a verdade, a gente sempre está ligada com o ancestral e a gente sempre tem alguma coisa a ver que a gente repete dessa ancestralidade. Né? Então, por mais que a gente diga assim, mas não aconteceu nada com meu pai, com a minha mãe e tal. Foi nessa vida que eu, com meu marido, por exemplo, mas não é bem isso. Talvez você esteja repetindo, não conseguiu sair desse problema porque você está repetindo um padrão, talvez, ancestral. Então, todo sintoma ou doença podem ser ter essas nuances. É como se você não olhasse para alguma coisa que você tivesse que olhar, que é um questionamento, que é uma resposta. Toda doença, todo sintoma vem buscando uma resposta. Então, não é... A gente fala muito, vou combater o câncer, eu vou, não é? Vou lutar contra. A gente não pode pensar dessa forma. O ideal é você acolher isso, inicialmente, falar, peraí, para tudo. Por que isso está vindo para mim? O que eu não estou enxergando? Por que esse câncer chegou aqui para mim? O que eu não estou querendo olhar? Ou o que o meu sistema nunca olhou, que está se repetindo em mim, para eu poder olhar e curar esse sistema familiar? Muito bom. Tomar consciência. Tomar consciência, porque por amor... A gente repete padrões por amor, até para pertencer, né, a essa família. Então, a gente vem repetindo esses padrões e muitas vezes ocorrem coisas com a gente que a gente não sabe de onde vem, mas tem um porquê, sim, tudo. Sempre tem. Tem um porquê. Sempre. Né? E por que às vezes a gente não consegue sair de um problema? Eu não consigo ter prosperidade, ou eu tenho tal doença e não consigo sair dela, eu nunca melhoro. Ou então, melhoro dessa, vem outra. Porque a gente está ligado nesse padrão disfuncional
que a constelação vai atrás e olha e acha. Tem algumas de onde doenças, e eu vou falar hoje à noite, existem algumas pistas Sim. que a medicina germânica dá. Então, eu vou dar um exemplo, a psoríase. Então, eu tenho uma paciente com psoríase muito grave e tem um conflito de separação. E essa paciente foi fazer a constelação e identificou separações abruptas, muito difíceis dos antepassados dela. E ela está num processo lindo de conhecimento, de estudo e de cura. Lindo. Então, isso é um exemplo Exato. de como a constelação pode identificar. Isso. A gente tem as pistas, mas nem sempre as pistas vão caber a todos os casos, né? Cada caso é cada caso. Então, no tapete da constelação, porque é lindo, eu vejo você fazendo, né? Aquele tapete que as pessoas entram ali descalças. Que é o campo, que né? é o campo. Estabelece o campo né? familiar, né? Ali é uma magia. É. Né? É um fenômeno, né? E a É gente chamado de fenômeno tem que mesmo. começar a entender que a cura é de dentro para fora. Sempre. E não de fora para dentro. Você tem uma doença, coloca na sua testa um diagnóstico, você assume que é doente pro resto da vida e vai tomar remédio pro resto da vida, mas e você? A possibilidade de cura é de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. E o que a constelação faz? Ela vem responder a essa pergunta, essas perguntas todas. Então a coisa se mostra ali. Então você vem com uma doença, um sintoma que você não sabe de onde vem, né? Mas sempre vem de algum lugar. E aí quando isso é colocado, né? Quando a gente coloca as pessoas no campo e a gente vai vendo de onde vem isso, é muito importante porque a alma da pessoa sente isso. Mesmo que não seja uma coisa muito falada na constelação, porque o ideal é não falar demais, porque quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente automaticamente coloca o nosso julgamento naquilo, né? É o velho telefone sem fio, não é? Quando a gente é criança, não brinca daquele telefone sem fio. A gente coloca as defesas. né? Né? A gente vai falando de um para o outro. No fim, às vezes, vem uma interpretação. Quer dizer, quando a gente enxerga, quando o cliente está lá, naquele campo, e ele enxerga o que está acontecendo, a alma dele entende. Então, muito mais do que ficar explicando para um cliente o que está acontecendo, é ele olhar. Não importa, né, a explicação. Porque não é aquele detalhezinho, não, é o todo. E a alma dele sente. A gente fala, toca a alma. E quando você toca essa alma, qual é o objetivo da constelação? Expandir. Expansão. É expansão de vida. É expandir o olhar dessa pessoa. Porque a pessoa que tem um sintoma, uma doença, ela está ensimesmada em alguma coisa. Em relação a alguma coisa. Seja alguém, seja alguma coisa. Tem gente que está muito ensimesmada num lugar, por exemplo, uma herança que perdeu ou algo assim. Mas por quê? Tem coisa aí por trás. Mas aí você expande o mundo. A pessoa expande o mundo mesmo, a visão, o olhar dela. Quando você faz isso, quando acontece isso dentro da constelação, ela tem um autodesenvolvimento tão rápido. Desabrocha, né? Desabrocha. E aí o que acontece? Possivelmente, como ela teve a visão do todo, e geralmente uma doença também pode estar ligada a uma exclusão dentro desse sistema familiar, seja uma criança que morreu e ninguém fala mais sobre ela, seja uma criança que morreu porque houve um aborto, entende? Então, assim, o fato de você excluir alguém, ou então o seu avô tinha uma mulher e essa mulher ele deixou essa mulher abruptamente para ficar com a sua avó. Enfim, seja lá o que for, na constelação, primeira coisa, a gente não julga. Não existe julgamento de situação, porque quem somos nós para julgar alguma coisa? Com certeza. Nada. E diante disso, a gente vê ali que houve uma exclusão. E essa exclusão vem trazer talvez um sintoma, uma doença. Porque faz o quê? Com que a pessoa... É a mesma coisa que dizer assim, pare e olhe para isso, porque o seu sistema familiar precisa dessa cura. É o sistema
que precisa. Uma pessoa nunca adoece sozinha, ela mesma. É o sistema que está se mostrando nela. Muito interessante. Então, é uma cura para todos. Isso, inclusive, reverbera em todo mundo. Para os descendentes também. Para os descendentes também. Porque se você não cura aqui, vai levar para frente. Vai. E às vezes até pula a geração, pula os filhos e vai nos netos. Então você fala, não tem nada a ver aquilo. Aí o neto vem com algum problema similar ou algo assim, né? Muito bom. É muito interessante e é uma expansão muito grande. Então a pessoa de um mundo assim, ela desabrocha e começa a enxergar tudo que está relacionado àquele problema de outra forma. Você está fazendo cada vez mais, você faz de todos os temas, mas de doença... Faço bastante. É uma coisa que você está meio que especializando, né? Exatamente. O mundo está me guiando, né? Não é nada à toa, mas eu acho que... Porque, na verdade, a constelação está sempre ligada a tudo, as relações em geral. Então, não é que eu só faço saúde, eu faço tudo. Tá a pessoa vem com todas as questões. Individual, e online ou presencial e presencial em grupo. E quando vai ser o próximo grupo? Dia 12 de abril. Nós vamos ter o 12 de abril é um sábado. É um sábado. Não sábado agora, no outro. Daqui 2 semanas. 12 de abril. E qual é o telefone de contato? É 11 99500 6830. E as inscrições são só para o WhatsApp por mensagem. Não adianta então, repete ligar o telefone. Também. 9500 6830. Tanto para constelar quanto para participar. Participar é gratuito, inclusive. Você não só paga para constelar. Para quem gosta, é prato cheio. E para quem não conhece, outro prato cheio. Exatamente. A Porque chance de conhecer. Você vai gratuitamente, não vai pagar nada. Você vai ter uma tarde incrível. Você vai participar. Você pode ser convidada a representar. E aí você vai experimentar esse papel, força. Essa força de representante, que é uma coisa que não é sua, que você vai receber dentro do campo, que é impressionante. É impressionante. Se você estiver aberta para isso, você vai... E muita coisa cabe à sua própria história. Exemplos, exatamente, né? É isso que eu ia falar. E quando se fala assim, é só participar, não é bem assim, não. Porque essa participação, mesmo se você não for representante, você está ali naquela roda sentado... Tem a ver, A né? coisa reverbera de um jeito em você, você sente e você nem sabe por quê, muitas vezes. Às vezes você tem noção, porque o caso daquele cliente que está sendo constelado pode ser similar ao seu, mas nem sempre você tem essa consciência. Às vezes isso ocorreu com a sua ancestralidade. E isso te toca de um jeito, e tem muito relato assim. É a coisa mais linda. Tanto é que tem pessoas que são sempre representantes. Que adoram. Vão em todas as reuniões, porque se beneficiam. Voluntariamente. Isso e porque mesmo. Se beneficiam. Aquilo vira um nível, aumenta tanto o nível de autoconsciência. Exatamente. É porque muito legal. Constelação, a filosofia em muito interessante. Sistêmica, que é da constelação, é muito profunda. Eu sou muito apaixonada. É muito profunda. É de uma profundidade assim que todo mundo sente. Então, quando você vai só participar, você tem uma expansão mesmo de consciência ali, né? E é para a vida, né? Porque os aprendizados lá, e eu sempre, claro, né, comento coisas sobre a filosofia, porque eu acho interessante e acho que eu vou fazer cada vez mais isso. Essa coisa desse aprendizado, passar um pouquinho do que eu sei para as pessoas, porque é para o dia a dia. Lógico. É uma forma de encarar o seu dia a dia, de encarar as suas relações. Mas o conhecimento tem que ser compartilhado. Né? Com certeza. Eu, pessoalmente, gosto muito da constelação em grupo. Eu também gosto muito. Eu gosto mais, eu acho que... posso até falar bobagem, mas eu acho mais efetiva. Eu gosto muito. E particularmente, essas mais complexas, que vão constelar as doenças das pessoas, às vezes precisa de muitos representantes, e às vezes sozinha, no individual... depende muito, né, da situação da constelação, mas em grupo, acho que
a representatividade é maior. Eu gosto A muito de egrégora grupo, é mas eu forte. também gosto de individual. Existem casos que são muito bons na individualidade. Então, é que grupo é a originalidade, né? O original da constelação é em grupo presencial. Então, assim, é onde você sente o que é a constelação. Então, eu sempre falo, se você nunca constelou ou não conhece, vá um dia, pelo menos um dia na vida, você tem que participar do grupo presencial, porque é ali que você sente o que é realmente a constelação. Mas existem trabalhos que vão melhor até no individual. Então, depende muito do caso. Eu acho que Deus direciona, né? O que é necessário para cada um. Com certeza. E tem pessoas que têm inibição e não querem se expor. Também, tudo tem bem. Gente muito tímida, tem gente que não quer mesmo, né? Agora, é interessante falar, né, sobre essa coisa do parente, né? Porque eu sempre tenho essa pergunta. Eu posso levar meu marido na constelação? Sim e não. Por quê? Porque se você vai se constelar ou seu marido vai se constelar, eu normalmente peço para a pessoa se retirar da sala, o cônjuge. Por quê? Porque é muita informação que vem ali. E é pessoal, né? E é absolutamente pessoal. E é pessoal do sistema familiar. Não é só, mas eu falo tudo para o meu marido. Tudo bem, Não. mas a questão não é essa. Sim. É que a alma da família é da família. Então, se você tem alguém que convive com você, pode sim, até o representante, às vezes, fica sem graça. Pô, mas eu estou sentindo tal coisa, mas será que eu posso falar? O marido dela está aí, será que eu posso falar? A mulher dela... É desagradável, pode constranger um pouco as representações também e a própria pessoa. Então, por isso que eu peço, olha, não tem problema, podem ir participar, da 1 às 18, tá? Das 13 às 18. Pode participar o dia inteiro, porque eu acho o máximo. Aliás, o aprendizado para o casal é maravilhoso, mas na hora de constelar, é bom que o outro se retire, espera fora. A mesma coisa, pai e mãe. Filhos, não. Quando o filho se for uma criança, porque eu posso constelar, por exemplo, uma criança, não muito, criança é mais individual, tá? Não boto no grupo. Mas um adolescente, se nós formos constelar, aí a mãe tem que estar junto, porque tem que ter um responsável, tem que estar ali, né, junto. Mas você pode constelar o seu filho sem ele, tá? Então, eu até dou preferência para menores de idade serem constelados por pai ou mãe e sem a criança presente. Nosso programa terminou. Não! Me dá o telefone de novo para dia 12. O telefone é 995006830. Ótimo. Mas eu vou voltar outro dia, não é isso? Vai voltar, calma. Falar. Essa entrevista foi gravada e vai para o meu canal do Insta, doutora Ana Clélia Matos, vai para o YouTube, Facebook e também o áudio para o podcast. Então, se você não pôde pegar toda a entrevista, você vai ter oportunidade de fazer logo em seguida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata. O nosso programa sempre acontece às terças-feiras, às 8 da manhã. Telefone para quem quer marcar consulta é o 38750199 ou 991329251. Hoje à noite, live às 19 horas sobre doença autoimune e as emoções ligadas a essas doenças. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Você vai voltar num programa inteiro, só para a gente continuar falando. Muito de saúde. Isso. Tá bom. Beijo a todos, um ótimo dia. Tchau, gente. Tchau.